Oi, gente. Eu vim fazer esse vídeo hoje, alguns meses após o que minha filha passou, né? E eu vim fazer esse vídeo porque eu tinha um propósito com Deus, e o propósito com Deus era que se tudo desse certo, e daria, eu tinha fé em Deus que daria certo. Eu fiz um propósito com Deus que, em gratidão a Deus, louvor a Deus, adoração a Deus, eu faria esse vídeo agradecendo pela cura da minha filha. Então, vou tentar resumir o vídeo para não ficar tão extenso, mas o propósito do vídeo é só agradecer, testemunhar o que Deus faz sempre por nós o melhor. Então, em outubro do ano passado, né, 2024, a Júlia, minha filha, com 14 anos, ela ficou doente, né, no início de outubro. Ela começou com uma tosse estranha, que eu estranhei e eu fiquei em alerta com essa tosse. Logo em seguida eu levei ela no médico, 2 dias depois, porque eu achei estranha a tosse. Olha, e mesmo ela é uma criança que tem rinite, né, essas coisas. Então, mas me acendeu um alerta nesse dia. Então eu já levei logo. Aí eu levei, passou remédio para rinite, sinusite, sabe? Remédio de loratadina, essas coisas. E ela tomou 5 dias e ela não melhorou. Continuou com uma tosse feia, uma tosse muito feia. E catarro e tal. Aí levei ela novamente no médico, que ele falou que se ela não melhorou é porque era influenza, né? E aí passou o remédio certo que é para influenza. Tomou 10 dias. E depois desses 10 dias ela também não melhorou. Aí ela não melhorou, eu comecei a ficar muito preocupada. Eu já estava muito preocupada, né? Mas eu levei ela no SUS para ver se conseguia fazer um exame de influenza e Covid. E chegando lá fizeram um raio-x. Não estava muito ruim não o pulmão dela. Aí deu antibiótico para ver se cortava, né? Se o problema era esse, então a médica falou, vamos dar um antibiótico. Ela tomou antibiótico 7 dias, ela também não melhorou. Ela não estava muito ruim, assim, debilitada não, ela comia bem, mas era uma tosse estranha, que eu nunca tinha visto, ouvido, assim. Então eu ficava cada dia mais assustada, porque também já ia se passando muitos dias, né? Eu sei que quando foi no dia. Isso ela começou mais ou menos no dia 4 de outubro, a ficar doente. Quando foi mais ou menos no dia 20, eu levei ela de novo no médico, porque ela começou a ter falta de ar à noite. Aí eu falei, pronto, hoje ela virou asmática do nada. E é uma coisa assim que me deixa atordoada. Não sei porquê, mas desde criança eu sempre falei pra Deus que eu não aceitaria que minha filha fosse asmática, nem meu filho, né? Não aceito mesmo, gente, de coração, assim. Nossa, eu fico pensando. Pra mim é tão agoniante uma criança que tem bronquite, asma. E então. Ela teve, assim, um episódio quando era criança, meu filho também, de uma vez só usar bombinha, mas foi com 3, 4 anos. Mas eu pedi a Deus que eles não fossem, sabe? Além da rinite, se fosse pra ter rinite, que, né, a gente aguenta, suporta e faz o que tem que ser feito, né, pra ajudar, né, nessa questão de alergias, né, após essas coisas. Mas que ela não fosse, não tivesse nunca asma, né? E aí ela começou a ter falta de ar. Isso me assustou. Levei novamente no médico. O médico passou bombinha e tal, porque eu tava muito assustada. Ele achou que ela deveria fazer exames, né, de e passar com pneu, mas eu falei que eu precisava. E aí todos os dias ela tinha, assim, foi uns 5 dias só. Ela só tinha deitado à noite, quando eu ia dormir. Assim, 1, 2 vezes à noite. Era assustador, assustador. Aí, e eu cada dia mais desesperada. Aí eu levei ela, isso com a bombinha, né? Ela começou a tomar, e 5 dias depois ela começou a ter febre. No dia 25, 24 mais ou menos, ela começou a ter febre alta, só que era uma febre que não passava. E minha filha é alérgica de pirona, então eu tinha que dar só paracetamol. Então eu levei, logo que ela teve febre e não passou, eu já levei ela, foi num domingo pro médico. E lá, com a demora, sabe, de dar medicação, e a médica quis que ela fizesse vários exames, e até solicitou falar com a chefe dela lá, e ela conversou com a chefe dela, que também solicitou mais exames. E ela teve. Passou mal lá. Porque a febre dela ficou tão alta que ela teve convulsão, mas foi uma convulsão muito rápida, de 1 minuto. E aí logo correram pra internar ela, porque ficaram com medo, né? Porque eu falei, olha, demora de vocês e tal, me desesperei.
para dar um remédio, sabendo que ela tá com febre há muito tempo já, que não passou, né, em casa. E aí, bom, depois disso ela foi internada, foi transferida para um hospital. E lá ela fez muitos exames, gente. Foram muitos, até de meningite, que é aquele que, né, que da coluna lá, que tira o líquido da coluna. Ela fez todo tipo de exame, todo tipo de exame. E aí, graças a Deus, todos essas doenças graves, né, meningite, tuberculose, que deram negativo. E também deu negativo para influenza A, mas não deu negativo para influenza B, deu positivo. Então, a influenza A ela é mais leve, a influenza B ela é muito mais forte, né? Mais preocupante. E também ela complicou para broncopneumonia, no caso dela. E ela tomou, né, a vacina da gripe, eu nunca deixo de dar. A gente está em 2025 agora, né? Em junho de 2025, ela já tomou a vacina novamente. Eu não deixo de dar, nunca deixei de dar nenhuma vacina. E aí, ela teve bastante episódio de delírio, essas coisas assim, por causa da febre. Era uma febre que não ia embora, só ia embora com ibuprofeno, mas voltava 4 horas depois, 3 horas depois. Nossa, foi dias difíceis, muito difíceis. Mas eu clamava a Deus, assim, e eu lembro que eu pedi a Deus para ela não ser asmática, porque a médica falou que ela podia, né, se tornar asmática depois disso, pelos episódios de falta de ar que ela teve, que era de asma, né, ela tinha chiado no peito também, com o tempo lá ela teve chiado no peito. E e aí ela foi melhorando até. A tosse não foi embora logo. Ela ficou 5 dias internada e voltou para casa, né? Ela voltou para casa no dia 1º de novembro. E mesmo assim ela tossia ainda. Mas ela estava melhor, mas ela tossia ainda. E isso levou um tempo. Para ir embora essa tosse, sabe? Levou muito. Foram mais de um mês, né? Doente. Mais de um mês ela levou para melhorar. Ela saiu do hospital ainda com tosse bem melhor, mas sem falta de ar, sem nada mais. E o que eu queria dizer com esse vídeo é para que. O principal desse vídeo, né? Além de contar isso, e bem resumidamente estou contando, bem simples, que com tudo isso acontecendo, eu me ajoelhei para Deus todos os dias e até hoje eu ajoelho agradecendo. Agradeço de coração, falo para Deus, meu coração se enche de alegria todos os dias que eu agradeço sobre isso para Deus, que eu disse para Ele que eu agradeceria pro resto da minha vida. E faria um vídeo para testemunhar tudo que Ele fez por ela, porque eu acho que fazendo o vídeo muitas pessoas vão se apegar, né, a Deus e acreditar que existe um milagre. Não foi remédio que salvou minha filha, porque ela tomou de tudo, gente, de tudo que vocês possam imaginar. Deus queria mostrar que se ela poderia tomar de tudo, mas quem curaria ela era Deus. E eu lembro que quando eu orava, eu ajoelhava para Deus, ele sempre dizia para mim: continua, confia, ora, porque é eu que vou salvar, sou eu que salvarei a sua filha. E foi exatamente assim. Ela voltou para casa com tosse, ainda com catarro. E quem curou ela foi Deus. Foi Deus, gente. Foi um milagre gigantesco. Assim, só quem passa por um deserto desse sabe quando Deus faz um milagre, como que é, né? Que é só Deus para fazer. Não existe médico. Deus queria me mostrar que não existe médico, não existe exame, não existe nada que cura. Só Deus cura. Tudo é Deus que cura. Seja qualquer coisa que você que esteja passando na sua vida, qualquer deserto, seja financeiro, seja no trabalho, seja saúde, qualquer coisa é Deus que faz. E até hoje, todos os dias eu lembro disso, que tudo que acontece na minha vida ou na da minha família, eu penso, é Deus. É Deus que vai curar, é Deus que vai fazer. Ninguém faz, ninguém tem o poder de nada se Deus não permitir e fizer. E então eu queria deixar gravado esse vídeo para que você que estiver passando por qualquer coisa ou alguém estiver passando da sua família alguma coisa e você está em oração, acredita que é só Deus que pode fazer. Ora, ajoelha e pede a Deus e diz: Deus, é só o Senhor que pode fazer, porque é só Ele, só Ele, só Ele que pode fazer. Deus já fez tanta coisa na minha vida e vem fazendo ainda tantos milagres, todo dia, né, a gente acordar é um milagre. Todos os dias que a gente acorda é um milagre de Deus. E Ele tem feito grandes coisas.
E todos os dias eu lembro, é só o Senhor que faz, é só o Senhor, ninguém tem poder para nada, poderia ter acontecido um monte de coisa e não ter adiantado. Então, foi um milagre de Deus, né, que fez para minha filha ser curada. E graças a Deus ela começou a usar a Lênia e salbutamol, né, que era a bombinha. E Deus tirou isso dela, livrou ela. Eu pedia para ele livrar ela do salbutamol, que é a bombinha, né, e o Alênia, que é para quem é asmático, né, ela tomava 2 vezes por dia esses remédios. E Deus te livrou ela não usa nada, nada, absolutamente nada para asma. E ela não tem asma. Ela não, o médico ainda falou: "Ah, sua filha é asmática", e acabou. Ela é asmática, acabou. Não, mas ela não usa nada mais. Ela não usa, ela não tem falta de ar nenhuma. Ela é saudável como ela era antes dessa doença. Do mesmo jeitinho. Deus deixou ela. Eu pedia para Deus deixar ela do mesmo jeitinho que ela era antes dessa doença que ela teve. E ela foi curada dessa doença e livrada do mal dos remédios de asma. Ela não tem asma. Para a honra e glória do meu Pai, do meu Deus, do meu Jesus, que trouxe essa bênção, essa cura, esse testemunho lindo para minha família. Ele trouxe a bênção de estar tudo em ordem na minha família, na vida da minha filha. E tantas outras curas e livramentos, libertações e milagres que ele faz na minha vida, na vida do meu marido, dos meus filhos. E Pai, eu quero dizer a Ti que o Senhor foi e é maravilhoso na minha vida, da minha família. Toda a honra e toda a glória é sua, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e fez na minha vida, e faz na minha vida e da minha família. Então é isso, acreditem, porque Deus me fez assistir um vídeo de uma mãe testemunhando a cura do filho de asma. Eu nunca imaginei que eu acharia um vídeo desse na internet. Nessa época, Deus me fez ver esse vídeo e com ele me deu forças para pedir e confiar nele, porque chegou uma hora que a gente desespera demais, né? Mas ele me mostrou que ela ia ser curada. Ele me mostrou. E eu falei que eu faria um vídeo exatamente igual, assim, de testemunho de asma, porque eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo e também vão testemunhar. E saber que Deus faz, Deus fez, e Ele vai fazer também na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz. Por tudo, por eu estar nos seus caminhos, meus filhos e meu marido também, toda a nossa família. Eu agradeço. E acreditem, gente. Deus faz, Deus vai fazer. Em nome de Jesus, Deus vai fazer.